queda da bolsa chegou ao fim? Será que é a hora de investir mais dinheiro em ações? Olha só, Luiz Stuhlberger, um renomado gestor de fundos de investimento no Brasil, diz: Bolsa brasileira é o melhor lugar para se estar. E nas últimas semanas a gente vê as ações se valorizando fortemente. Será que realmente chegou a hora do fim da queda das ações? Será que é a hora de você agressivar os seus investimentos? Nesse vídeo eu fiz uma análise completa, extremamente objetiva, te mostrando prós e contras em relação à interrupção das quedas nas ações e da valorização das ações a partir de agora. E no final eu faço um grande resumo e respondo essas perguntas. Será que é a hora de agressivar a carteira? Será que não é? Será que tem mais chance de subir, de continuar caindo? Tudo isso eu te mostro com um bônus incrível no final, só para quem assistir todo esse conteúdo, para quem for comprometido de verdade, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos que eu publico toda semana, há mais de 110 semanas, onde eu te mostro detalhes, sacadas, fundamentos importantes para que você consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, tá bom? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Vinícius Marinho e o tema do nosso episódio de hoje é: chegou o fim da queda das ações? Sim ou não? É a hora de agressivar seus investimentos? Você vai descobrir isso nesse vídeo. O que motivou o tema dessa live? Isso daqui que surgiu nas últimas semanas. Olha só, essa manchete: Bolsa brasileira barata, entre aspas, eu vou explicar o porquê desse entre aspas daqui a pouco, se destaca entre outras bolsas de países emergentes. A combinação de preços altos de commodities, composição do índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, e fundamentos de empresas, indica potencial de atração de investimentos estrangeiros. Isso aqui, é de junho ainda, 19 de junho de 2022. Mas tem mais. O que surgiu nas últimas semanas, aqui, dia 3 de agosto de 2022, foi uma fala do próprio Luiz Stuhlberger. Talvez você conheça, talvez você saiba quem é, talvez não. Mas o Luiz Stuhlberger, ele é um gestor da Verde Asset e ele é um gestor de um fundo de investimento que tem excelentes resultados desde 1998 para cá, principalmente. Ele deu uma grande tacada que impulsionou muito a rentabilidade do fundo ali onde aconteceu a maxi desvalorização do real. O que significa isso? Foi ali em 99, quando o câmbio, de 98 para 99, quando o câmbio se tornou flutuante. O dólar passou a oscilar livremente, o dólar pulou de 1 para 2 reais, ele ganhou muito dinheiro com esse acontecimento. E aí, a partir dali, o dólar começou a oscilar livremente. Antes disso, o dólar tinha um preço fixo. Então, o Luiz Stuhlberger, ele é um gestor de grande renome. Dificilmente ele está com fundo aberto para captação. Geralmente está fechado, você não consegue investir nem que você queira. E ele diz, Bolsa brasileira é o melhor lugar para se estar, diz Stuhlberger. Isso aqui, 5 dias atrás, tá? Dia 3 de agosto de 2022. E mais... tem mais gente falando aqui, viramos o único país emergente investível, usando um neologismo aqui. Segundo João Landau, sócio fundador e gestor macro da Vista Capital, que também tem visão otimista para o mercado de ações local. E aqui você pode, se você quiser, conferir um resumo do que foi dito, principalmente pelo Stuhlberger. E ele diz o seguinte, algo que intriga muitas pessoas. Segundo Stuhlberger, o Brasil se comporta melhor em termos de populismo de governo do que outros países da América Latina, o que faz acreditar que ter ativos da Bolsa brasileira na carteira, independente da corrida presidencial, é um bom negócio. Muita gente tem esse receio dessa corrida presidencial e fica nesse negócio: será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu fico investindo lá fora? Será que já tem investimento aqui? Será que eu aumento? Será que não? Isso aqui é o que está culminando nessa busca por essa resposta. Será que a queda chegou ao fim? E a gente vê também acontecendo o quê? No último mês, as ações subindo aqui, mais de 10%. Se a gente pegar a performance do índice Bovespa, que é o índice que busca ser o termômetro das ações, é o índice que busca calcular qual a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, e é o que faz isso da melhor forma possível. A gente já vê aqui desde o 14 de julho, ou seja, em menos de um mês, as ações já estão subindo em média 12,78%. E a gente não vê nenhum outro momento que a gente teve uma alta tão expressiva. Só aqui no início do ano, num forte momento especulativo, e agora a gente enfrenta de novo uma alta de 12,27%, desde lá da base, depois de todas essas quedas que a gente teve nas ações. E uma última manchete: Selic deve ir a 14,25% no fim do ciclo, projeta Credit Suisse. Se você
viu o vídeo que eu publiquei na semana passada sobre o aumento da taxa Selic, nossa taxa básica de juros, você viu que a taxa Selic chegou a 13,75%. E hoje, honestamente, não existe nenhuma projeção relevante que enxergue a nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, a um patamar maior que 14,25%. Então, se a gente pensar que a nossa taxa de juros, que é basicamente uma trava na economia, quanto maior a taxa de juros, maior a trava que você coloca na economia, eu vou te explicar o porquê mais para frente. Quando você vê que ela saiu de 2% e foi até 13,75%, podendo chegar a 14,25% segundo as projeções, poxa, a gente já percorreu a maior parte do ciclo. Então é justamente aqui que surge a pergunta. Chegou o fim da queda da Bolsa? Será que vale a pena eu agressivar a minha carteira de investimentos? Sim ou não? É essa indagação, é esse cenário, é essa base que eu quero aprofundar para você aqui nessa nossa live de hoje. Tá bom? Então eu vou te mostrar, em primeiro lugar, a realidade. Aspectos positivos, aspectos negativos, e a gente vai chegar a uma conclusão final juntos. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa. É inegável, é indiscutível que as ações estão muito baratas no Brasil. As ações brasileiras estão extremamente baratas, a ponto de você ter algumas ações que são aberrações. Vou te dar um caso. Banco do Brasil. Banco do Brasil é um banco que sempre deu lucro, ano após ano, independente de todas as ingerências governamentais que já tiveram ali, sempre deu lucro. É um banco com histórico consistente, tem mais de 50% dos financiamentos ligados ao agronegócio são feitos no Banco do Brasil, então tem uma previsibilidade muito grande e ele está sendo deu lucro recorde em 2021 e ele está sendo negociado por 70% do quanto vale o patrimônio dele hoje. Imagina que você tem uma empresa que ela dá um lucro recorde e ela tem um histórico de lucro impecável. E aí, quando você tenta vender essa empresa na bolsa, por exemplo, você soma tudo que você tem de patrimônio. Somando tudo aqui, computador, imóvel, tudo. Você vai chegar, sei lá, num valor de patrimônio de 10 milhões, digamos assim. E você só consegue vender a sua empresa por 7 milhões. Isso é uma aberração, é uma ação extremamente barata. E aqui é somente um exemplo, não estou recomendando para você comprar. Eu tenho bastante Banco do Brasil, alerto isso faz um bom tempo. E vem se valorizando muito bem em 2022, eu não estou recomendando para você, mas só para você discernir e entender que uma ação de uma empresa gigantesca está muito depreciada, está extremamente barata. E existem várias outras, existem dezenas de ações extremamente baratas. Só que não é também esse céu de brigadeiro. Muitas pessoas começaram a mostrar esse gráfico aqui, ó, o histórico do PL do índice Bovespa. Vamos lá. O que é o índice Bovespa? O índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. Então, se esse índice, a pontuação, ele é medido em pontos. Se a pontuação desse índice está subindo, significa que, em média, as ações estão se valorizando. Se a pontuação desse índice está caindo, significa que, em média, as ações estão se desvalorizando. E aí existem alguns indicadores que a gente pode usar para verificar se o preço de algo está condizente. Se faz sentido eu pagar um preço para comprar alguma coisa, algum investimento, alguma ação, por exemplo. E aqui a gente está olhando para o indicador chamado PL. O que é o PL? É o preço sobre o lucro. Então, é o preço de todas as ações que fazem parte desse índice Bovespa, certo? Dividido pelo lucro que as empresas geram. Então, se eu pego o preço, por quanto é ser negociado todas as ações da Bolsa? Tanto. Divido pelo tanto de lucro que essas empresas geraram nos últimos 12 meses. Eu chego ao PL dos últimos 12 meses. E quando a gente analisa historicamente, pega aqui ó, desde o início dessa base aqui que a gente tem lá em 2001, e a gente contrasta isso com até hoje, a gente vê que, caraca, a gente está no menor nível de PL da história. No menor nível de PL da história, desse índice preço-lucro. Só que é inegável que a gente teve um boom das commodities no ano passado. A gente teve o petróleo subindo, sextuplicando, agora está quintuplicado, desde março de 2020. A gente tem o minério de ferro, que também se valorizou pra caramba. Todas as commodities, em geral, se valorizaram muito por conta do que aconteceu ali a partir de março de 2020. Então, é meio defasado, tá? Eu olhar esse... Não é defasado a palavra certa. É meio irreal o que esse gráfico mostra. Por quê? Talvez você saiba, talvez não, mas
Petrobras e Vale são duas empresas que representam 30% desse índice. Poxa, a nossa bolsa tem centenas de ações. Duas ações representam 30% desse índice. Ou seja, se o petróleo está muito em alta, se o minério está muito em alta, o que acontece? O lucro dessas empresas está muito mais alto que antes. E é verdade. A Petrobras está lucrando pra caramba, a Vale está lucrando pra caramba, muito por conta das commodities que estão super em alta. Então acaba distorcendo esse indicador. Só que a XP Investimentos, ela fez o dever de casa. E todo fim de ano, ela divulga o Raio XP, que nada mais é que, poxa, você vai ver aqui uma série de indicadores que você pode, se quiser, ver aqui, que eles mostram projeções, papapá. Eu não ligo muito para as projeções, mas eu gosto de alguns gráficos que eles montam, que são gráficos que você não encontra por aí. São gráficos difíceis de se montar, você precisa ter uma base de dados confiável, muito grande, pegar esses dados com o passar do tempo. E aqui, ó, você vê o quê? PL projetado do índice Bovespa, excluindo Vale e Petrobras, tá? Qual é o lado negativo, o lado ruim desse gráfico? Ele pega o PL projetado, então ele pega o lucro projetado das empresas para ele fazer a conta aqui, tá? Isso é meio ruim, eu gosto da realidade. Mas ele consegue pegar esse PL do índice Bovespa, excluindo Vale e Petrobras, que tem essa representação de 30% no índice Bovespa, que pesa muito para o lado das commodities. Ou seja, se as commodities estão muito em alta, petróleo está em alta, minério de ferro está em alta, parece que o cenário, poxa, está baratíssimo, está uma promoção gigantesca, como aponta aqui. Só que, na verdade, quando eu excluo, eu vejo que a situação é meio diferente. Então, por exemplo, olha aqui, no final, vamos pegar aqui, ó, no final de 2021, o PL, segundo esse gráfico aqui, que é o mais difundido, que talvez você já tenha visto por aí na internet, o PL estava em 5,46. Se eu pegar o PL no fim de 2021, certo? Excluindo Vale e Petrobras, eu vou chegar na faixa aqui, ó, acima de 10. Acima de 10 vezes. Se eu contemplar que hoje, vamos pegar aqui, ó, no último ano, hoje a gente está mais ou menos na mesma pontuação do índice Bovespa que estava no início do ano, ou seja, no final do ano passado, isso não mudou muita coisa lá para cá. Então, se a gente for olhar historicamente, as ações do Brasil estão baratas, só que parece que estão muito mais baratas quando a gente coloca Petrobras e Vale na conta. Elas não estão tão baratas. Aqui nessa linha tracejada cinza, o que você enxerga? A média nos últimos 15 anos desse indicador do PL, o preço dividido pelo lucro, certo? Excluindo a Vale e a Petrobras. E a gente vê que essa média fica em 12,6. Então, onde que a gente está hoje? A gente está hoje em mais ou menos 11. Então, a gente não está lá embaixo, não é aquele negócio assim, ó, poxa, tá tudo uma promoção gigantesca, mas que está barato sim, que está abaixo da média sim. Só que eu quero que você repare outra coisa. Geralmente, a gente está abaixo da média. Busca observar o comportamento dessa linha cinza. Geralmente, a gente está um pouco abaixo da média. Em alguns poucos momentos, o que acontece? A gente explode e essa explosão aqui durante um pequeno período de tempo joga toda essa média aqui para cima. Então a gente não está muito distante da média. Isso que eu quero te mostrar. Existem pontualmente várias ações baratas, mas na média as ações não estão tão baratas assim como te falo. Por quê? Se você pega essa alta aqui que teve desse indicador aqui entre 2020 e 2021 e essa grande alta aqui, você move essa média para cima, sendo que hoje a gente está mais ou menos um pouco abaixo da média dos últimos 15 anos. Então, o que eu quero dizer aqui? Quando você olha a linha amarela, parece que o negócio está muito barato, que é a mesma coisa que você vê aqui. Quando você exclui o efeito das commodities, petróleo, minério de ferro e outras commodities, você vê que o negócio não está tão barato assim. Entretanto, está barato. Isso é indiscutível. E você consegue pontualmente selecionar várias ações extremamente baratas. Várias ações extremamente baratas. Então, o primeiro ponto da realidade, parte positiva, tá? As ações, na média, não estão tão baratas assim. Os gráficos que circulam por aí, muitas vezes são tendenciosos para gerar uma busca pelas ações, por N motivos que existem por trás, principalmente da indústria financeira, mas pontualmente você encontra várias ações baratas. Como que eu percebi isso? Eu tenho uma mentoria, eu tenho um programa de acompanhamento que se chama Programa Investidor Sempre em Alta, certo? E lá eu ensino qualquer pessoa a conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa com o nível máximo de rentabilidade possível, adequando uma carteira de investimentos para o seu perfil, para você atingir seus objetivos. Negócio excepcional mesmo, tá? Modéstia à parte. Para quem busca se especializar, ou seja, continuar num caminho de especialização contínua, de evolução pessoal permanente,
eu tenho a Mentoria Lince, que é um grupo pequeno de mentoria, exclusivo para investidores sempre em alta, para quem é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta, para você que quer aprofundar o seu conhecimento nas análises, entender o contexto, ter uma proximidade maior comigo e tudo mais. E aí o que acontece? A gente fez, agora em 2022, a análise de todas as ações da Bolsa. E quando eu digo todas, é todas. A gente olhou uma a uma e analisou uma a uma. E pela primeira vez na minha vida, na minha história como investidor, a gente encontrou 68 ações que passaram no crivo do método Investidor Sempre em Alta. O crivo ele é super rígido. Você precisa pegar indicadores que estejam entre tal número, entre tal e tal número, é bem restrito, só para a gente selecionar as melhores ações da Bolsa. E o fato é que existem 68 ações que hoje passam. Poxa, pode ser que hoje não passe mais, mas até um mês atrás passava. Uma ou outra, mas 68 ações existiam que passavam no crivo do método. Então, é um ano completamente diferente, por exemplo, de 2019. 2019, eu lembro que era um sufoco você conseguir encontrar 15 ações viáveis para se investir. Hoje está muito fácil, está muito tranquilo, porque as ações estão bastante depreciadas, pontualmente, mas na média o negócio não está tanto assim. Então, primeiro ponto, as ações estão baratas. Segundo ponto, a gente encontra muitas oportunidades pontuais. Terceiro ponto, a taxa de juros no Brasil, a depender dos dados econômicos do Brasil, ela está no fim do seu ciclo de alta. O que tem a ver a taxa de juros com as ações? Tem absolutamente tudo a ver. Quando a taxa de juros sobe, e daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico que vai ficar nítido isso para você, quando a taxa de juros sobe, as ações caem. Em todos os momentos da história isso aconteceu. Quando a taxa de juros cai, as ações sobem. E a gente passou por um longo ciclo de alta da taxa de juros, foi de 12% a 13,75%, e o máximo de projeção que é relevante que as instituições financeiras têm é que a taxa Selic vai até 14,25%. Então, a maior parte, 95% da alta taxa de juros, já aconteceu. Existe um saldo residual muito pequeno. E por que existe um saldo residual muito pequeno? Olha só, na semana passada, quando a taxa de juros subiu para 13,75% ao ano, o que acontece? O Banco Central ele falou de um discurso completamente diferente do que ele vinha dando até esse momento. Ele desistiu de reduzir a inflação no curto prazo. Porque você pode pensar, poxa, a inflação está em 2 dígitos. A inflação, que é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, está em quase 12% ao ano. O Banco Central já desistiu da inflação para 2022 e para 2023. Ele fala no comunicado, e muitas pessoas vão lá e olham só o que aconteceu e não olham as entrelinhas. No comunicado ele diz, estamos mirando a inflação para o primeiro trimestre de 2024. Então ele já abandonou 2022, ele já abandonou 2023, ele está olhando para o primeiro trimestre de 2024. Se ele está olhando lá para frente e não para agora, o Banco Central sabe que existe algo chamado efeito retardado da taxa de juros na economia. O que é isso? Uma elevação, e esse é um dos problemas que eu vou te apontar daqui a pouco. Essa elevação da taxa de juros que aconteceu na semana passada vai repercutir de forma real na economia daqui cerca de 12 meses. Daqui a aproximadamente 12 meses. Então, essa taxa de juros alta que a gente está vendo, ela não está impactando a economia agora. Ela está impactando o quê? Só nas expectativas das pessoas para o que vai acontecer daqui para frente. Na economia real vai impactar daqui 9, 12 meses. Então, é por isso que ele está mirando lá na frente, ele já desistiu da inflação agora. Agora vai ficar alto, ano que vem vai ficar alto. Ele está pensando em 2024 para arrumar a casa, porque agora ele já não vê mais saída. Por que ele não vê mais saída? Porque se ele elevar ainda mais os juros, o país vai entrar numa recessão muito profunda que vai ser muito difícil de sair. Segundo os cálculos deles, a taxa de juros atual leva o país para um cenário ruim, mas possível de sair. Agora, quando você cava, se você achar um poço e cair num poço, talvez fique difícil de sair de lá. Então, ele está mirando mais para frente com o objetivo de não levar o país, em tese, para um buraco que você não consiga escalar depois e sair de lá. Entende? Então, o que acontece? O Banco Central está falando que está adotando essa postura. Ele está olhando lá para frente. Então, a taxa de juros, por conta das questões econômicas no Brasil, a taxa de juros não deve subir tanto mais. Só que existe o risco lá fora. Existe o risco lá fora. Mas antes de eu te mostrar o risco lá fora, deixa eu te mostrar algo aqui importante, que muitas pessoas não entendem o que eu falo. Mas eu preciso que você tenha calma e entenda. Olha só, eu quero te mostrar como o Brasil realmente está bom.
o Brasil realmente está fazendo o dever de casa. Eu mostrei isso no vídeo semana passada, algumas pessoas entenderam, mas eu quero que todo mundo entenda. Pronto. O que você está vendo na minha tela agora? Você está vendo um gráfico. Nesse gráfico, eu mostro para você, na linha azul, a inflação aqui no Brasil e na linha roxa, a inflação nos Estados Unidos. Por que eu digo para você que o Brasil está fazendo dever de casa economicamente falando? O Brasil está muito bem economicamente falando comparativamente a, por exemplo, a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos. O que é a inflação? A inflação é o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Com a inflação, a gente pode ver o quanto a nossa moeda está perdendo o poder de compra. Porque se tudo sobe de preço, com a mesma cédula de R$100, eu compro muito menos coisas. Então, a inflação ela mede a instabilidade de um país. Quanto mais inflação, mais instável. E aí o que a gente vê acontecendo? Em períodos como, por exemplo, 2002, 2003, a gente viu um absurdo acontecendo no país. A nossa inflação aqui no Brasil chegou a 17% ao ano, sendo que a inflação nos Estados Unidos estava em 3% ao ano. Talvez se salve, talvez não, mas a inflação americana impacta na inflação no Brasil. Então você tinha um diferencial da inflação aqui de 14%. Um outro período da história, você pode ver aqui, por exemplo, em 2009. Os Estados Unidos estavam com uma deflação de 2%, inflação negativa, e aqui no Brasil a gente estava com 4% de inflação, uma diferença de 6%. Aqui em 2015, 2016, onde a gente teve um desastre na economia, a gente viu a inflação a 10% ao ano, quase 11%, no Brasil, e nos Estados Unidos a inflação estava em 0%. Então você tem um diferencial de 10%. Isso aqui significa o quê? O país está ferrado economicamente. Hoje, a gente vê a inflação no Brasil nem 3% acima da inflação nos Estados Unidos. Então isso... E olha, a gente vem num momento em que essa banda está muito curtinha. Ou seja, a inflação no Brasil sempre vai ser maior que a inflação americana. Exceto se os Estados Unidos virarem um país economicamente mais instável que o Brasil. O que é difícil de crer, pelo menos enquanto eu estiver vivo. Mas a gente vê que essa banda, esse espaço aqui, ele está muito curtinho. Significa que o quê? Que o país, economicamente falando, está fazendo dever de casa. Que o país está pronto para decolar. É só a maré virar. Como assim a maré virar? A maré da vontade dos investidores de investirem nessa economia. Do medo dos investidores diminuir de forma que eles tenham essa percepção de que, poxa, quem sabe realmente vale a pena investir no Brasil. Então, quando a gente analisa os pontos, os fatores positivos de investir em ações no Brasil, a gente vê um cenário bastante favorável quando a gente analisa a economia local. Fazendo um resumo rápido aqui. O diferencial da inflação entre o Brasil e os Estados Unidos está muito pequeno, o que denota que a economia está ajustadinha. Além disso, a taxa de juros ela está num patamar muito mais próximo do fim das altas da taxa de juros do que de, subir mais 5% para ir lá para casa de 18%, 19%, 20% ao ano. A gente vê muitas ações baratas, então o cenário está muito pronto para a gente ter uma grande recuperação. Agora, quando que vai vir essa recuperação? Aqui está o grande problema. Essa recuperação pode vir agora, essa recuperação pode demorar mais algum tempo para acontecer. Por quê? Por conta desse cenário interno, até pode acontecer, tá? Corrida presidencial pode dar uma estressada, pode fazer com que realmente a gente passe por um momento mais instável, um momento mais de medo, mas não é o 80-20 da coisa. O 80-20 da coisa, e eu quero dizer 80-20 da coisa, 80-20 do risco, o grande risco que existe é no cenário externo, é no cenário internacional. Como que anda o cenário internacional? Nessa semana ainda, eu coloquei nos meus stories uma enquete numa notícia que dizia o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você, olha só, payroll, Estados Unidos criam 528 mil empregos em julho, muito acima do esperado. O mercado projetava uma abertura de 250 mil vagas de trabalho e uma taxa de desemprego de 3,6%. Então, o que acontece? A projeção era a criação de 250 mil vagas de trabalho. Aconteceram 528 mil empregos que foram criados. E eu fiz uma pergunta nos meus stories. Poxa, o que você acha? Essa é uma notícia positiva ou negativa para a economia? A maioria das pessoas votou positiva, porque parece que sim, para a economia o melhor é a gente ter o quê? Mais gente empregada. Só que como nos Estados Unidos a inflação está em nível recorde desde a década de 80, o que significa uma inflação em nível recorde? Significa que os preços estão subindo. Se a gente tem muito mais gente empregada, a gente tem muito mais gente com dinheiro no bolso. Se a gente tem muito mais gente com dinheiro no bolso, a gente tem muito mais gente consumindo, querendo comprar.
Por que a inflação está alta? Porque existe um choque entre oferta e demanda. Desde 2020 isso acontece. Então, o que aconteceu? Existe muita procura, muita demanda por comprar alguns determinados itens, alguns determinados bens. E a oferta, a produção não está tão grande. Se tem muita gente querendo comprar o mesmo apartamento, quanto aquele apartamento vale? Cada vez mais. Tudo na vida é um leilão, gente. Repito, tudo na vida, na economia é um leilão. Então, se tem muita gente querendo comprar, cada vez você vai dando lances maiores e o preço vai subindo. Se tem muita gente querendo vender e quase ninguém querendo comprar, o que acontece? Você vai num leilão, por exemplo, tem um item ofertado lá, o lance inicial é 5 mil reais. Se tem muita gente querendo comprar, aquele negócio pode ser vendido por 5 milhões. Se não tem ninguém querendo comprar, vai ser comprado por 5.100 reais. Entende? Então, quando você cria muitas vagas de trabalho, humanitariamente é muito bom no curto prazo. Principalmente para as pessoas que estão sendo empregadas que estavam fora do mercado de trabalho. Mas para a economia como um todo, é muito negativo, porque vai ter mais gente com o dinheiro no bolso, mais gente querendo consumir, com uma oferta que está defasada, uma oferta que está fraca. O que acontece? Você pode ter maiores índices de inflação. Em contrapartida, se você tem um maior índice de inflação, o que pode acontecer? Isso toma poder de compra das pessoas. Então, no curto prazo é bom, mais gente empregada. Só que se a inflação subir ainda mais, se o preço de tudo subir ainda mais por conta de um consumo muito maior, acaba que todo mundo vai perder. Então, poucas pessoas ganham, todo mundo perde porque a inflação vai ser muito maior. Você entende? E, em contrapartida, o que acontece? Com uma elevação na inflação, caso haja nos Estados Unidos, pode ter uma alta nos juros nos Estados Unidos mais forte. E aqui existe o segundo fator de risco. Primeiro fator de risco, esse emprego muito forte nos Estados Unidos. Economia muito aquecida nos Estados Unidos. Economia aquecida é bom. Economia muito aquecida é ruim. Vai levar o país para o buraco, para a recessão. Por quê? Olha só, parece um paradoxo. Eu quero que você preste atenção e entenda. Se uma economia está muito aquecida, é sinal que ela não está em recessão. Faz sentido? Só que se a economia está aquecida demais, a inflação sobe muito. E o país tem que elevar muito a taxa de juros. Por que ele vai elevar a taxa de juros? Que aqui é a nossa taxa Selic, lá é a Fed Funds Rate, lá nos Estados Unidos. Vai elevar os juros para as pessoas pararem de pegar empréstimo, para o custo da dívida das pessoas, das empresas aumentar, e as pessoas param de comprar tanto. E se as pessoas param de comprar tanto, equilibra oferta e demanda, e os preços voltam a ceder, ou pelo menos aceleram numa velocidade menos prejudicial para a economia, numa velocidade mais pacata. Então, o que acontece? Um crescimento exuberante gera uma recessão devastadora. Então, se a economia está muito forte por lá, muito aquecida, isso é mau sinal, porque isso eleva a inflação, eleva a taxa de juros, sobe o custo da dívida de todo mundo, ninguém mais pega empréstimo, as pessoas vão consumir menos, o menor consumo vai fazer com que empresas vendam menos, paguem mais juros pela dívida, comece a dar um lucro menor, comece a dar prejuízo, e várias ações vão se desvalorizar, vai acontecer uma onda de desemprego, é o retorno do processo. É o retorno do processo. Tem um momento de crescimento, crise, e assim a gente vai evoluindo no longuíssimo prazo como economias e como sociedade. Então, um aumento no emprego muito forte leva a esse tipo de manchete aqui. O relatório do emprego nos Estados Unidos surpreende e reforça a visão de alta de juros mais forte pelo Fed, que é o Banco Central americano. Para economistas, criação de vagas e alta de salários diminuem preocupação com recessão, mas aumentam preocupação com inflação. Se a inflação aumentar, aumenta a taxa de juros e depois volta a aumentar a preocupação com a recessão. Então, a gente tem uma notícia que parece ser positiva, só que na verdade é negativa. Então, primeiro ponto, fator de risco. Essa economia é muito aquecida nos Estados Unidos. Isso não é bom, nem para os Estados Unidos, nem para o Brasil. Já vou explicar por quê. Segundo, esse aperto monetário, que basicamente é o aumento na taxa de juros na economia americana, certo? De uma forma bem simplista. O aperto monetário pode envolver outras coisas. E você pode me perguntar, poxa, Vinícius, por que se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, por que isso nos afeta? Muito simples. Imagina o seguinte, imagina que existem alguns bilionários pelo mundo, e esses bilionários, você concorda comigo que eles não estão numa fase de multiplicação de capital, multiplicação de dinheiro, eles não querem muito crescer o patrimônio. Não é o objetivo fim deles.
O primeiro objetivo é, poxa, ele tem lá o seu negócio, sua empresa, talvez, e ele quer expandir a empresa por N motivos. Mas dinheiro não é mais uma preocupação muito grande para esse cara. Então ele quer o quê? O maior nível de estabilidade possível. Antigamente, a renda fixa americana rendia zero. Hoje, a renda fixa americana já está rendendo acima de 2%. Se subir a taxa de juros agora, nos Estados Unidos, mais 1%, mais 0,75%, vai render 3% ao ano. Em dólar, que é uma moeda muito mais estável. Então, o fluxo de dinheiro, principalmente dos grandes investidores, vai para os Estados Unidos. Ninguém quer renda fixa no Brasil a 20% ao ano se tem a 3% nos Estados Unidos. Porque se você vem investir, você é investidor estrangeiro, pensa com a cabeça do estrangeiro, vem investir no Brasil na renda fixa, buscando ali uma rentabilidade de 15%, 14% durante um pequeno período de tempo, talvez 1 ano, 2, depois a taxa de juros começa a cair, o que acontece? Você tem um risco cambial do dólar desvalorizar ou valorizar muito, isso vai afetar a sua rentabilidade. Então o investidor, principalmente o institucional, o grande investidor, ele está focado agora em renda fixa americana. Ele não vai pensar em renda fixa no Brasil. Ele quer renda fixa em dólar. Por quê? É mais estável, porque o patrimônio dele está em dólar. Você entende? Então existe um fluxo muito grande em direção ao dólar. E muito desse fluxo vem do Brasil. É por isso que a gente... E de todos os países do mundo, tá? É por isso que a gente vê o dólar index. Deixa eu até colocar aqui na tela para você. O dólar index, que é um índice que mostra a força do dólar. Aqui está o dólar index, tá? Ó, índice da moeda dólar americano. Você vê o dólar se valorizando frente às principais moedas internacionais desde 2021, quando começou a pintar a inflação nos Estados Unidos. Eles já começaram a antever inflação subindo, taxa de juros vai subir, renda fixa vai subir, vamos migrar para o mercado norte-americano, mesmo o mercado norte-americano estando em crise. E aí você vê essa valorização do dólar frente às principais moedas internacionais. E o que isso tem a ver com o Brasil, Vinícius? Você não me explicou ainda. Calma, vamos um passo por vez. Dólar se valorizando, o que acontece? O custo de tudo que você tem na sua frente, no seu entorno agora, ele tem relação com o dólar. Se eu pegar o tablet que está aqui na minha frente, tela dele é de silício, silício é cotado em dólar no mercado internacional. Se eu pegar os chips, o que tem de ferro, de metal, sei lá o que tem aqui, é cotado em dólar. Minério de ferro é a matéria-prima, é cotado em dólar no mercado internacional. Se eu pegar aqui esse computador, aqui tem polímero, tem plástico, tem... Isso aqui é cotado em dólar no mercado internacional. Se eu pegar essa roupa que eu estou usando, digamos que seja algodão, tenho a mínima ideia disso que seja. Se é algodão, algodão é cotado em dólar no mercado internacional. O pãozinho que eu comi antes de entrar na live aqui, trigo é cotado em dólar no mercado internacional. Tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, a inflação no mundo sobe. Se a inflação no mundo sobe, lembra aquele céu de brigadeiro que a taxa de juros poderia não subir mais, a gente está bem perto do fim? Pode ser que a taxa de juros vá mais além. Pode ser que a taxa de juros vá mais além. Então, impacta o Brasil. A crise nos Estados Unidos impacta o Brasil por conta do aumento do dólar, que aumenta a inflação, que pode levar a um aumento maior na taxa de juros, na nossa taxa Selic. E se aumenta ainda mais a taxa Selic, isso é um problema. Por quê? Porque está precificado, talvez você saiba, talvez não, mas às vezes a gente olha assim, poxa, a economia está muito mal, por que as ações estão subindo agora nos últimos 15 dias? Porque nenhum investidor está olhando agora, ele está olhando, 95% das pessoas investem com base em expectativas, projeções sobre o futuro. Então ele está olhando o que ele acha que vai acontecer daqui para frente. Se ele acha que o negócio vai ser positivo, como todo mundo achava no início do ano, o que acontece? Quase todo mundo. As ações bombaram no primeiro trimestre. Depois veio o banho de água fria. As ações derreteram no segundo trimestre. Agora parece que está vindo um novo momento de esperança. E aí as ações estão subindo de novo. E daqui a pouco podem derreter de novo por conta do cenário externo. Aumenta a inflação por lá. Se aumentou a inflação por lá, aumenta a nossa inflação também, via dólar, aumenta a nossa taxa de juros. E o mercado, os investidores estão contemplando que a taxa de juros vai no máximo até 14,25. Só que se ela for mais além, vai ter um ajuste de projeções, um ajuste de expectativas, o que vai fazer mais investidores venderem suas ações, porque para alguns deles não vai fazer sentido.
Eles não vão ter uma boa margem de segurança lá nos cálculos econométricos que eles fizerem. Então, se aumentar mais a taxa de juros, a gente vai ver quedas adicionais nas ações aqui no Brasil, o que vão tornar elas ainda mais baratas. Então, o que está barato pode ficar ainda mais barato. Agora, está barato. Só que entenda, pode cair mais, pode ficar ainda mais barato e bem mais barato. Eu vou te mostrar um caso quando isso aconteceu, que faz menos de 10 anos. Mais do que toda essa questão do juro que eu te expliquei, existe algo que eu te comentei agora há pouco, que é o efeito retardado da taxa de juros. O que é esse efeito retardado da taxa de juros? Olha só, nesse gráfico aqui que está na sua tela, você está vendo, eu mostro ele há 2 anos já. Eu cantei a pedra de tudo que estava acontecendo e continuo cantando a pedra, isso aqui não falha, tá? Na linha laranja, você vê a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Na linha azul, você vê as ações, ou seja, o índice Bovespa, o índice que busca ser o termômetro da rentabilidade média das ações, tá? Então você vê, quando a taxa de juros cai, as ações sobem. Quando a taxa de juros sobe, as ações caem. Quando a taxa de juros cai, as ações sobem. Quando a taxa de juros sobe, as ações caem e assim sucessivamente. Mas eu quero que você preste atenção aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, deixa eu movimentar aqui, na verdade. Olha só, aqui, ó, a gente teve em julho de 2015, a última elevação da nossa taxa básica de juros aqui no Brasil. E observe que a gente teve a última elevação, mas as ações continuaram se desvalorizando. Depois elas começaram a se valorizar. Então pode ser que as ações caiam muito mais. O que eu quero dizer muito mais? Aqui, se eu não me engano, foi uma queda adicional de quase 30%. Para depois voltarem a subir. Então, vamos observar. Esquece o que eu te expliquei sobre esse risco do cenário internacional, principalmente Estados Unidos. Foca só no Brasil agora. Mesmo se não acontecer nada, é normal se as ações continuarem caindo por mais alguns meses. Se acontecer algo negativo que venha do exterior, pode cair por mais alguns meses ou alguns anos. Que foi justamente o que aconteceu ali em 2011, 2012 no Brasil, que a gente teve a crise nas economias europeias, que acabou gerando um pânico nos investidores do mundo inteiro e acabou gerando quedas nas ações também aqui no Brasil. E a nossa crise começou logo depois, principalmente ali a partir de 2013. Aqui você viu quedas nas ações aqui, ó, muito influenciadas pelo cenário externo também. Então, mesmo que não aconteça nada, mesmo que as ações estejam baratas, é normal as ações continuarem caindo por mais um tempo, por conta do efeito retardado na taxa de juros. O aumento no juro hoje só impacta de forma real na economia daqui a alguns meses. Então, as empresas vão continuar sendo penalizadas, as pessoas vão continuar sendo penalizadas, de uma forma mais agressiva por meses. Não é só no momento, não é só no ato. Então não pense que a taxa de juros vai parar de subir, vai ficar lateralizada por um tempo e as ações já vão começar a subir. Não, normalmente isso leva mais tempo para acontecer. Isso demora. Se tiver um risco que venha do cenário externo, principalmente da economia americana, aí as ações podem cair ainda mais, a taxa Selic pode voltar a subir ou pode ficar alta por mais tempo, o que vai piorar o processo e vai demorar mais para você ter uma rentabilidade positiva vindo da alta das ações, tá? Primeiro te falei, emprego forte nos Estados Unidos é um problema. Aperto monetário, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos é um problema. Efeito retardado da taxa de juros é outro problema que pode adiar essa alta das ações. E um terceiro problema é a nova Guerra Fria, o que eu estou chamando de nova Guerra Fria, tá? Que infelizmente pode se tornar uma guerra quente. Mas eu quero tratar e espero que continue sendo sempre uma Guerra Fria. Talvez você já tenha discernido isso, talvez não, mas a gente vive uma nova Guerra Fria, na minha concepção, tá? A gente tem de um lado um bloco formado por Estados Unidos e Europa, e do outro bloco uma coligação, digamos assim, entre China e Rússia. Então você tem os dois lados, os dois blocos. Europa e Estados Unidos, e você tem China e Rússia, que também a China já ganhou o apoio do Irã para algumas questões, como por exemplo a questão em Taiwan, que deu muito o que falar aí nas últimas semanas. Então, quando você tem esse processo de desglobalização, esse processo de divisão do mundo, o que acontece? Você cria parceiros comerciais. Quando você cria parceiros comerciais unilaterais, eu negocio com você e o outro negocia com o outro, e a gente não negocia. Não é todo mundo com todo mundo, você tem um processo de desglobalização, você tem um processo de divisão do mundo, o que acontece? Tudo fica mais caro.
Por quê? Vamos pensar no seguinte. Digamos que a Rússia tenha um trigo que é um preço muito bom, tenha fertilizante que é um preço muito bom, super competitivo para o Brasil. E digamos que o Brasil corte relações, vai lá e impõe uma sanção para comercialização de fertilizantes russos no Brasil. O que acontece? Eu estou deixando de pegar o que economicamente é mais interessante, comprar o que economicamente é mais interessante, porque eu tenho um outro alinhado e eu sou inimigo daquele outro fulaninho lá. Então eu opto por comprar o mais caro para eu não ter uma relação comercial com outro bloco dessa nova Guerra Fria. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma Guerra Fria, a gente tem essas sanções, esses blocos, e isso encarece as coisas, porque você não pega da melhor alternativa, da mais barata, né? Ao mesmo tempo, se essa Guerra Fria se torna uma guerra quente, o que acontece? Você tem o petróleo se valorizando fortemente, você tem o dólar se valorizando. E quando você tem o petróleo se valorizando fortemente, você encarece o custo do frete de tudo. Se aumenta o custo do frete, aumenta o custo de todos os produtos finais. Ou você acha que o produtor lá que está vendendo uma mercadoria, ele não coloca o custo do frete na conta para definir o preço de algo que vai vender para você? Claro que ele coloca. Então, se o frete aumenta ainda mais e pode subir ainda mais, existem alguns cálculos aí que são feitos que num cenário de guerra, a gente pode ver o petróleo a $300. Então, pode mais que dobrar a partir de agora. Praticamente triplicar, né? Se a gente for parar para pensar. E se a gente vê o dólar se fortalecendo, é uma bomba relógio, em que piora todo o cenário da inflação. Claro, estou falando de um cenário mais extremo, mas a semana do álcool gel também era extrema. Por que os investidores sempre alto continuaram lucrando mesmo passando pela semana do álcool gel? Até hoje. Porque eles estavam prontos para aquilo que não era provável, para tudo que era possível. Quando você se prepara para tudo que é possível, você lucra nas altas quedas da bolsa com tranquilidade. Agora, se você achar, não, isso aqui não vai acontecer, pode acontecer. Então é bom você se preparar. Então, esses são os problemas que a gente vê, que todos são no cenário externo. Todos. A gente tem emprego forte nos Estados Unidos, aumento da taxa de juros lá fora, esse efeito retardado, isso aqui mais interno, né, da taxa de juros, que isso acontece em todas as economias, e essa nova Guerra Fria, essas sanções que você tem pela formação de blocos econômicos e essa corrida por petróleo e a corrida pelo próprio dólar num cenário de guerra, porque é a principal moeda mundial. Então, olhando um lado e olhando o outro, olhando o lado positivo, ações baratas, o ciclo da alta de juros possivelmente perto de finalizar por conta da questão doméstica, Brasil fazendo dever de casa, economicamente, aqui internamente, está tudo bem, pronto para voar assim que a maré virar. Agora, quando que a maré vira? Não depende só do Brasil, depende do cenário internacional, onde existem problemas, onde existem riscos. Então, arma na cabeça e você me pergunta, Vinícius, o ciclo de queda já acabou? Honestamente, eu não quero saber a resposta, eu não preciso ter essa resposta para eu lucrar, tá? Mas eu posso dizer o que eu acredito. E eu acredito que não, honestamente, que ainda não acabou, principalmente porque a gente tem aqui nesse segundo semestre de 2022 um período bastante volátil, historicamente falando. A gente tem todo esse risco do cenário externo se materializando. Tem outras coisas que eu nem falei para vocês aqui. A Europa tá literalmente caindo, as economias europeias. Você vê a Inglaterra esperando uma inflação de 13% ao ano, até o final do ano. Isso não aconteceu nem no Brasil, se a gente olhar nas últimas décadas. Na última década não aconteceu. Aconteceu lá no início, lá em 2002. Então, nos últimos 20 anos não aconteceu nem no Brasil. A Inglaterra já conta com isso. A Inglaterra está fazendo o maior ciclo de alta nos juros das últimas décadas. A zona do euro recém começou a elevar sua taxa de juros. Estados Unidos começou antes, o Brasil começou muito antes. China está com um problema financeiro gigantesco, está com um problema imobiliário gigantesco. Então tem outras coisas também, mas eu não quero encher a cabeça de vocês. Os maiores riscos foi o que eu apontei aqui. Então eu honestamente acredito que não. Acredito que o cenário externo pode atrapalhar. Mas se o cenário externo não atrapalhar, a gente está bem perto do momento de virada. A gente está bem perto do momento de virada. O que é bem perto? Há alguns meses. Eu não estou dizendo que é para amanhã, para semana que vem. Não, há alguns meses. Então, se você ainda não tem ações, se você ainda não investe em ações, sem dúvidas, a relação risco-retorno hoje está muito favorável. Está muito favorável para você comprar ações. A relação risco-retorno é muito boa, porque você tem ativos muito baratos, que podem continuar baratos por mais 1, 2, 3 anos. Por isso que você não pode ter só ações, principalmente se o cenário externo enfeiar.
Só que você vai estar comprando ações com alta margem de segurança. Você só tem que olhar bem os indicadores, ver como é que está a dívida das empresas. Tem que ser dívida muito baixinha. Tem que ter dinheiro em caixa. Tem que ser de setores específicos que não vão levar uma empresa à falência se demorar muito para a recuperação da crise, entende? Mas a relação está muito boa. Se você já tem investimento em ações, isso vai depender muito da sua alocação. Mas se você tem uma alocação, ou seja, investe muito pouco em ações, talvez faça sentido você aumentar um pouco. Por quê? Porque nos momentos de auge da taxa de juros, e se realmente estivermos no auge da taxa de juros, são justamente os momentos que surgem as maiores oportunidades para renda variável. A maioria das pessoas, quando o juro está alto, elas olham para as ações? Não, elas olham para a renda fixa. E elas cometem um erro que todo mundo praticamente comete. Elas investem em renda fixa quando a taxa de juros está alta, e elas fogem para as ações quando a taxa de juros está baixa. O que acontece quando a taxa de juros está alta nas ações? As ações estão depreciadas. Então seria o momento de comprar. Quando a taxa de juros está baixa e o rendimento da renda fixa está ruim, as ações estão super altas. E em breve vão desmoronar. E é por isso que tanta gente compra e vende na hora errada. Ela compra quando o negócio está caro e ela vende porque está perdendo dinheiro e ficou, meu Deus, mas eu não sabia que era assim, porque estava subindo há bastante tempo, chega a continuar subindo, ela bota a culpa na bolsa, ao invés de colocar a culpa nela, que foi infantil, desculpa, preciso falar, infantil a ponto de achar que era colocar dinheiro e sair sorrindo e ir para a praia. Sem entender nada, por exemplo, do contexto que eu te expliquei aqui. Então, o que acontece? A hora, agora, sem dúvidas, é da renda variável. O maior erro que você pode cometer é focar os seus investimentos em renda fixa agora. Porque você tem um alto potencial de rentabilidade daqui para frente. Como assim um alto potencial de rentabilidade daqui para frente? Deixa eu te mostrar o que aconteceu com as ações durante o último ciclo de... Deixa eu preparar aqui para te mostrar. O último ciclo de queda na nossa taxa de juros. Está aqui, ó, na sua tela agora. Olha aqui, isso que aconteceu com a média das ações. Então aqui você está vendo o índice Bovespa de 2016 até o final de 2019. Você teve uma alta de praticamente 200%. Se você focar num tipo de ação que tem um potencial de valorização ainda maior, o que acontece? Ó, agora sim, ó, uma alta aqui foi de 211% no índice Bovespa, no intervalo de 1, 2, 3, 4 anos. E se você pegar o índice de Small Caps, que são o índice... Esse índice de Small Caps, basicamente, dentro dele estão as menores empresas que têm ações na bolsa. Aquelas que têm o maior potencial de crescimento. Pensa comigo, uma padaria, é muito mais fácil a padaria multiplicar por 10 vezes do que o Itaú multiplicar por 10 vezes, porque o Itaú já é muito grande. Então, quando você pega ações de empresas pequenas, você tem um potencial de rentabilidade maior. Então você pega aqui, ó, nesse período você teve uma alta de mais de 300%. Então pensa, 300% em 4 anos. Você não vai conseguir isso na renda fixa. Você não vai conseguir isso na renda fixa. Então você tem... Só que as ações podem continuar caindo por mais um tempo. Se você for parar para olhar, por exemplo, quando que foi a última alta da nossa taxa de juros lá em 2015? Foi em julho. Se eu olhar o que aconteceu de julho até o final de 2015, início de 2016 aqui, ó, uma queda de 27% nas ações. Então, entenda, pode cair muito mais. Mas a gente está mais para cá do que para lá. Mais para lá do que para cá seria algo negativo, né? A gente está mais para cá do que para lá. A gente está mais perto da virada do que do início do ciclo de quedas, se e somente se o cenário externo não atrapalhar. Se e somente se o cenário externo não atrapalhar. E aí você pensa, poxa, Vinícius, mas não adianta nada você me dizer algo com essa condicional aí, né? Se e somente se. Poxa, aí se atrapalhar, o que eu faço? Gente, é por isso que você precisa se expor às ações, porque existe um momento de profunda oportunidade, mas jamais se expor às ações sem você investir também em anti-ações. Vinícius, o que são anti-ações? Anti-ações são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Vou te dar um caso, por exemplo, de um aluno meu que está desesperado. Olha só, até separei aqui para mostrar para vocês. Coloquei nos stories, uma galera ficou com ciúme do Glenn. Mas olha só o que o Glenn postou esses dias agora, não faz nem uma semana, na nossa comunidade dos alunos no Facebook. Ele colocou o seguinte, ó, fazem 15 dias que montei a Magar. A Magar, para quem não sabe, é a carteira de investimentos que possibilita a gente a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? E das 16 ações que eu escolhi, uma delas já se valorizou 34%.
outras duas mais de 22% e outras duas mais de 17%. Diante desse cenário, devo aguardar? Aí ele fez uma pergunta mais técnica aqui. Mas ele tem uma ação subindo 34%, outras duas subindo 22% e outras duas subindo mais de 17%. Por que que isso está acontecendo? Porque ele está focando justamente naquele tipo de ação que eu te falei que tem um potencial de valorização muito maior. Deixa eu voltar aqui para a tela para te mostrar. Olha só, antes de eu entrar nas anti-ações. Se você pegar aqui o que aconteceu nos últimos 5 dias, olha como as empresas pequenas subiram 9% e as empresas maiores subiram, as ações subiram 6%. Se eu pegar no último mês, olha a diferença. Aqui subiu 11%, aqui subiu um pouco menos de 7%. Então, você vê, se eu pegar aqui ó, da baixa até a alta, 17% de alta do dia 15 de julho para as empresas pequenas, contra uma alta de 13% das empresas grandes. Selecionando pontualmente, você consegue altas ainda maiores. Ele falou ali quanto? 34, 22, 17. Então eu não estou dizendo assim, ó, você vai ter uma rentabilidade de 34% a cada 15 dias. Não, gente, tem muito picareta para te enganar na internet. Eu não preciso pertencer a esse grupo que já tem gente demais. Eu estou aqui porque eu quero fazer algo diferente. Então eu quero que você olhe comparativamente o quanto uma coisa se valoriza em relação à média. Isso é você selecionando bem, mas decidindo focar justamente nessas ações que têm um potencial de rentabilidade muito maior, tá? Mas o que acontece? Essa é uma sacada que eu queria te passar. Existe uma defasagem muito grande das small caps frente às large caps, das empresas pequenas frente às grandes. As pequenas, elas estão muito mais defasadas que as grandes, embora você encontre oportunidade sim de empresas grandes para você investir. Mas olha só, eu estava te falando sobre as anti-ações, estava te antecipando sobre as anti-ações. Se você tiver mais quedas durante meses ou anos, como acontece e pode acontecer a partir de agora, basta você ter anti-ações. Vinícius, o que são anti-ações? Relembrando, são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Mas não se valorizam na mesma medida que a queda das ações. Se valorizam muito mais do que a queda das ações. Vou te dar um exemplo. Olha só. Você está olhando aqui a queda que as ações tiveram, tá? O índice Bovespa, a queda que as ações tiveram de 2000 a o fim de 2002. Você vê que as anti-ações, primeiro, enquanto as ações caíam 51%, as anti-ações subiam quanto? 138% e a outra 150%. Então você tem uma alta 3 vezes maior do que a queda das ações. No curto prazo, de um dia para o outro, eu quero que você observe muito isso aqui, tá? De um dia para o outro, pode ser que você tenha as ações caindo mais do que a alta de uma anti-ação e a outra anti-ação menos 0,0. E tá tudo bem. Eu não estou focado em curto prazo, em ter um ganho da noite para o dia. Se você você precisa sair daqui, seguir alguém, perder dinheiro, depois você volta para cá que a gente vai estar aqui de braços abertos. Não há motivo para você investir na bolsa com o objetivo de ganhar dinheiro em dias ou em semanas. Esse processo vem e acontece naturalmente se você se expõe da forma certa. Mas você tem que nutrir esse objetivo com foco em 1, 2, 3, 4, 5 anos de investimento. Não quer dizer que vai demorar 5 anos. Tem uma configuração de Magar que todo ano da história rendeu positivo, por exemplo. Mas, para você ter ganhos maiores, você tem que ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos. Esse é o combinado que eu faço com todo mundo que me segue, com todos os meus alunos, inclusive. Então, você vê que as anti-ações, elas no curto prazo, às vezes ganham, às vezes perdem das ações, mas com o passar do tempo, elas abrem a boca do jacaré. O que é abrir a boca do jacaré? Percebe? Aqui continua num ritmo de queda, só que aqui abre a boca do jacaré. Aqui você tem uma abertura muito maior, por quê? O máximo de queda que você pode ter em qualquer investimento não é o quê? 100%. Não há como você ter uma queda maior que 100%. Investir R$10, tem como perder 11? Não tem. Então eu posso perder tudo que eu investi. Só que para subir não existe. Então você não tem como perder 138%, mas como ganhar você tem. Você não tem como perder 150%, mas como ganhar você tem. Então, quando chega num certo nível aqui, de queda, fica difícil cair mais. Aqui nessa queda aqui foi nessa casa dos 45%. Bateu 45, voltou, bateu 45, voltou, foi um pouquinho mais, bateu 45, voltou. É difícil cair mais por quê? Os investidores falam, caraca, esse negócio está muito barato. Não tem nenhuma perspectiva de alta, mas vou comprar um pouquinho. Esse é o pensamento aqui, Vou comprar um pouquinho que uma hora vai valer a pena. Aí os preços voltam a subir um pouco por causa desse volume de compra, depois voltam a cair e chega um momento que o negócio vira. Vamos pegar um outro momento? Vamos pegar aqui, 2008. 2008 a 2016. Sempre focando no longo prazo. Olha só,
Queda nas ações, 47%. O que você vê nas antiações? Uma alta de 150% e a outra uma alta de 240%. Você consegue ver? Quando você olha isso aqui, parece uma catástrofe, parece um desastre. Só que se você tem esse investimento aqui, tem esse e tem esse, você está ganhando dinheiro pra caramba. Inclusive muito mais que a renda fixa desse período. Você percebe? Porque você não está focando somente em ações. Você enxerga que tem uma oportunidade grande, mas você se blinda, você se protege. E você tem que saber o percentual para investir, quanto que vale a pena, depender do momento, fazer toda uma análise em relação a isso. Porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você vê, embora não seja um período de tempo válido para análise, que na minha concepção é no mínimo 5 anos, vocês têm o vírus do São Tomé. Poxa, dessa vez é diferente, eu quero ver. 2020 para frente, funciona? Num outro momento de queda das ações, funciona. Você vê as ações caindo, você vê as antiações se valorizando, como em todas as outras vezes. As antiações subindo mais do que a queda das ações e assim por diante. E várias janelas de oportunidade para você fazer rebalanceamentos, que eu não vou entrar muito aqui explicando o que é, que basicamente é aproveitar esses momentos de alta nas antiações, vende um pouquinho desse lucro e compra muitas ações. Quando as ações voltarem a subir, o que você vai fazer? Vender um pouco dessas ações que você comprou muito aqui, agora com bom lucro, comprar mais antiações que caíram. E você faz isso consistentemente. Você vai sempre recalibrando, vendendo o que está caro, comprando o que está barato, que pronto, pode vir recessão global, pode vir crise mundial, pode vir o que for o escambau. Você vai estar exposto a ter a rentabilidade daquele investimento que está super atrativo, e blindado de você ir lá e perder 30%, 40% do seu patrimônio. Então, basicamente é esse o processo. Um grande resumo aqui da nossa live de hoje, tá? O ciclo de queda já acabou. Pode ser que esteja perto de acabar, não acredito que tenha acabado. Mas se vier uma surpresa lá de fora, o que acontece? Pode levar mais alguns meses, quem sabe mais alguns anos em que as ações vão continuar caindo. Só que está muito barato, está muito atrativo. A relação risco-retorno está muito favorável. Então, fato, você precisa investir em ações. Só que jamais somente em ações. Se você investir somente em ações, você pode ficar perdendo dinheiro por um bom tempo, depois vai levar um tempão para recuperar, para voltar para o 0 a 0, para só então aí começar a ganhar dinheiro. É muito mais inteligente você investir em ações, anti-ações, calibrar essa forma certa, fazer os rebalanceamentos, selecionar. Eu gosto muito das small caps nesse momento, das empresas pequenas, têm um altíssimo potencial de rentabilidade, certo? Para você começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa desde já. Para você começar a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa desde já, aproveitando esse segundo semestre de 2022, tem um evento que acontece a cada 4 anos, você sabe muito bem qual é, que vai acrescentar volatilidade, e volatilidade é um problema para quem investe só em ações. Só que para quem também investe em anti-ações, para quem consegue lucrar nas altas quedas da bolsa, pode acontecer o que for. Pode subir o que for, você vai conseguir capturar lucro, investir naquilo que está mais atrativo e fazer essas substituições recorrentemente. Então, considero excelente o momento para você investir em renda variável. Em renda variável. Jamais focar em renda fixa agora, porque esse é o erro que praticamente todas as pessoas cometem. Em renda variável, investindo em ações e anti-ações, porque se tudo der certo, a gente está próximo da virada, mas tem muito risco no exterior para se materializar, que pode atrasar bastante as coisas, o que não vai ser um problema se você tiver anti-ações. Esse é o grande resumo da nossa live de hoje. Certo, gente? Se fez sentido para você essa análise, se clareou o cenário para você, se, poxa, valeu a pena você assistir esse vídeo, faz o seguinte agora, clique embaixo em gostei e aproveita e compartilha com mais pessoas, com seus amigos. Você clicando em gostei me ajuda o próprio YouTube a compartilhar com mais pessoas e você compartilhando vai ajudar os seus próprios amigos, seus familiares, seus conhecidos a pararem de perder dinheiro na bolsa, uma primeira instância. Uma segunda instância, conseguir entender o cenário e todo o potencial da rentabilidade que tem para frente para quem souber aproveitar, investindo em ações e anti-ações da forma certa, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e tudo mais. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.